Olha, vou falar com vocês uma coisa. Isso é uma história que eu conto no final das minhas palestras, tá? Mas eu vou falar porque ela tem a ver com o motivo pelo qual eu faço o meu trabalho. Eu vou falar aqui. Geralmente eu guardo para as palestras porque para as pessoas é algo que causa algum impacto, tá? Mas eu vou dizer aqui para vocês porque isso tem a ver com o motivo pelos quais eu faço o que eu faço, tá? E eu fico quase... Eu me sinto desrespeitado de alguém dizer que eu estou falando mal da psicologia. No dia 12 de setembro de 2004, um domingo, eu acordei na minha casa, então em Governador Valadares, tomei um café e subi as escadas para chamar a minha mãe, para nós irmos dar uma volta. Eu ia na casa da minha namorada, na época não lembro o que era. Quando eu subi as escadas e pisei dentro do quarto dela, eu já havia chamado ela, não havia respondido por 2 vezes, eu encontrei o corpo dela no chão. A minha mãe se matou com veneno de rato, após várias idas e vindas de um processo depressivo. Ela se medicava, mas nunca entrou num processo psicoterápico de forma adequada. Sabe por quê? Durante anos nós dizíamos isso, a gente instava ela a fazer isso, a gente tinha condição de oferecer isso para ela, mas ela dizia que não ia para psicóloga porque ela não era louca. Ela dizia que não queria ser associada a isso, ela tinha vergonha. Valadares é uma cidade que tem aí hoje em torno de 300 mil habitantes, 250, 280 mil, sei lá. Mas acredite, não é uma cidade grande, todo mundo se conhece de certa forma, e ela tinha vergonha de ir ao psicólogo. Ela tinha vergonha de ser associada à psicologia, porque as pessoas têm vergonha de virem ao psicólogo, porque a nossa imagem vai de mal a pior. No dia que eu encontrei a minha mãe morta, e eu estava sozinho em casa, eu morava sozinho com ela nessa época, meu pai estava fora de casa, meu irmão morava em outra cidade. No dia que eu encontrei a minha mãe morta, uma das coisas que eu disse a mim mesmo é que eu iria falar para as pessoas sobre a importância do cuidado com a saúde emocional, sobre a importância de não esperar adoecer, sobre a importância de fazer, assim como a gente cuida do corpo, cuidar da psique, do comportamento, da alma, chame você do nome que você quiser. E essa é uma das grandes motivações por trás do meu trabalho. Uma das formas de fazer isso, tá? Porque eu faço isso de várias formas, não é só pentelhando os conselhos que eu faço isso. Uma das formas de fazer isso é preparando os psicólogos para divulgarem o seu trabalho de maneira ética e de maneira responsável. Preparando os psicólogos, tentando reverter uma doutrinação que muitas vezes é feita na cabeça deles ainda na faculdade, que eles não devem divulgar o seu trabalho, que psicólogo bom não tem nem cartão. É como se eu fosse dizer que médico bom também não se divulga, né? Por que não acabam com a campanha contra o câncer de mama e deixam as mulheres irem lá na hora que elas quiserem ir? Nós precisamos divulgar o nosso trabalho. Eu tenho feito essa tentativa, esse trabalho, através do site Psicólogo Empreendedor, através do projeto Academia do Psicólogo, tá? Com serviços que podem ser comprados pelos psicólogos a um preço justo e também com muita, mas muita coisa gratuita. E é claro que para fazer esse trabalho, é claro que para chamar as pessoas para preocupação com isso, eu preciso falar do que não vai bem com a psicologia. E isso, com todo respeito, não é aviltar a psicologia. Eu já estou ficando repetitivo aqui, mas é porque eu fico indignado. Porque uma pessoa pega um trecho, uma frase ou palavras do que eu escrevo e dizem que eu estou aviltando a psicologia. Diz que eu estou falando mal da psicologia. Eu quero o bem dessa profissão. Deixa eu falar para vocês, para finalizar isso aqui, o que vai acontecer com conselhos de psicologia. Os psicólogos estão se formando hoje, estão preferindo se chamar coaches, se chamar terapeutas, se chamar analistas comportamentais, se chamar o que quer que seja. Porque eles não querem, muitos não querem ser associados ao nome psicólogo. Porque não traz nada de bom. É preciso que a gente faça algo pela imagem do psicólogo, pela imagem da psicologia, que vai sim de mal a pior. É preciso que a gente faça algo no sentido das pessoas perceberem o que nós temos para oferecer a elas. A gente tem que sair das academias, tem que sair dos consultórios só e ir até as ruas. Mas não é ir até as ruas fazendo militância, não.
É mostrar para as pessoas, através de outdoor, através de publicidade, que nós temos serviços que elas podem utilizar e que esses serviços podem fazer bem para elas. Eu sei que não é todo mundo que pode pagar pelos serviços de psicologia, mas aí sabe o que você faz? Você vende para quem pode pagar e dá para quem não pode pagar. Porque o psicólogo hoje que sai muito idealista e anticapitalista da faculdade, o que ele faz? Ele abre um consultório lá, faz uns cartõezinhos, distribui e vai trabalhar 2 vezes por semana fazendo um assistencialismo, seja no CAP, seja na comunidade local dele. Com 1 ano, 2 anos depois de formado, ele não consegue pagar os custos do consultório, larga o trabalho assistencialista e vai trabalhar num shopping. Né? Para quem falava que odeia o capitalismo, vai trabalhar num shopping porque não tem como sobreviver. Se esse psicólogo se organiza, se esse psicólogo entra nesse jogo que está aí para oferecer o seu trabalho, né? Porque é melhor as pessoas comprarem psicoterapia do que comprarem 1 milhão de porcarias que elas compram. Se o psicólogo oferece isso, ele ganha, ele consegue ter uma vida financeiramente próspera e ele consegue tirar tempo para ajudar quem precisa. Então eu não estou falando de ficar rico, eu não estou falando de ganância, eu não estou falando nem de ambição. Eu estou falando de viabilizar a estes profissionais sobreviverem e terem alguma dignidade com a profissão que eles escolheram. Vocês podem dizer 1 milhão de vezes que isso não é papel dos conselhos. Eu vou dizer 1 milhão de vezes, concordo que não é legalmente, mas na minha opinião deveria ser. Deveria ser. Ajudem os psicólogos, porque senão daqui a um tempo vocês vão ficar sem receita. Porque eles vão usar outros nomes e não vão pagar a anuidade. E vão usar outros nomes não só para não pagar a anuidade, mas porque o nome psicólogo, o nome psicóloga, não dá muito ibope. Pelo contrário, assusta as pessoas. E se nós não transformarmos esta imagem, nós vamos perder ainda mais o nosso lugar no mercado. Ainda mais. Porque já estamos perdendo para várias pessoas, para vários tipos de profissionais que, em geral, via de regra, não têm o conhecimento sobre o comportamento humano que nós temos. É por isso que eu sempre digo que a psicologia ela não tem um problema de conteúdo, ela tem um problema de embalagem. E foi por isso que eu disse naquele texto que a imagem dela está embolorada. Eu vou dizer o que eu penso, eu vou com todo respeito procurar não ofender ninguém, mas não vou deixar de dizer o que eu penso. A psicologia vai de mal a pior e nós precisamos fazer alguma coisa. Eu tenho buscado fazer a minha parte. Espero que vocês façam a parte de vocês e, por favor, me deixem trabalhar.